O tema da mensagem que eu tenho ministrado ao longo desses 3 dias é a oração. É uma ferramenta que nos fortalece, com base em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Então, hoje é a 3ª noite da campanha, né? Já estamos vivendo esse tempo de que essa realidade de fortalecei-vos, como é o tema de nossa campanha, está mais presente no nosso dia a dia do que possamos imaginar. Nós precisamos de força, nós precisamos dessa graça de Deus sobre o nosso coração, sobre os nossos familiares, sobre as pessoas que estão vivenciando algum tipo de perda, algum tipo de luto, alguma situação que traz uma fraqueza, precisa de força. E Paulo aqui, mesmo aprisionado, como eu disse na noite de ontem, mesmo distante dos irmãos, ele tem uma percepção de que ele precisava orar, e dentre tantas coisas que ele apresenta na oração a Deus, Paulo também vai dizer para que Deus os fortalecesse, porque de fato, embora eles não tivessem vivendo uma crise pandêmica como nós estamos vivendo, embora eles não estivessem vivendo uma crise financeira, econômica, né? A cidade de Colossos era uma cidade próspera, abençoada. Então, embora sejam realidades diferentes, contextos diferentes, mas algumas situações são semelhantes a nós. Algumas situações são semelhantes àquilo que nós experimentamos em nosso dia a dia. Então é importante que possamos orar, assim como Paulo, para que Deus nos fortaleça. E esse ano será de fato um ano do fortalecimento. Fortalecei-vos é o tema da campanha desses 12 dias. Nós vamos falar somente sobre esse tipo de assunto. Então, nós vimos aqui que o que está por detrás daquilo tudo ali na cidade de Colossos, o propósito da carta é que eles conhecessem a vontade de Deus. E dentre a vontade de Deus, ou as vontades de Deus, a principal, a mais importante, é que o homem fosse salvo, que o homem entendesse que só existe salvação através de Jesus. Então, Paulo, ele escreve essa carta com esse objetivo, com esse propósito, e uma vez que agora eles foram salvos em Cristo Jesus, eles precisavam de força para poder chegar até o final de sua jornada cristã. Então eu falei a respeito da constância na oração, no versículo de número 9, aonde ele vai dizer: por esse motivo também, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando chega aos ouvidos de Paulo, através de Epáfras, Paulo então ele passa a orar por eles e a suplicar a Deus por eles, para que eles recebessem o conhecimento da vontade de Deus. E é uma constância, não era apenas naquele momento em que Paulo teve o conhecimento, Paulo faz uma oração e para. Não, Paulo continua. É uma das características do ministério do apóstolo Paulo, é a oração. Isso é indiscutível, você percebe isso nas cartas paulinas. A segunda coisa que eu disse na noite de ontem, a oração é uma ferramenta que nos fortalece para andarmos com dignidade diante de Deus. Então ele vai dizer no versículo de número 10, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno, agradando plenamente, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Percebe que o que está por detrás aqui, o tempo todo, é essa ideia de um crescimento, de um conhecimento de Deus. Somente assim eles vão conseguir romper em sua vida, em sua caminhada. E hoje eu quero falar, em terceiro lugar, a oração é uma ferramenta que nos fortalece. E a força, em terceiro lugar, a força vem de Deus e nos conduz até o final. Amém? Vamos dizer juntos aí, você em sua casa: a força vem de Deus e nos conduz até o final. Então esse tipo de fortalecimento, ele vem de Deus. Versículo 11 e 12 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder,
segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo. Verso 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, a última lição para nós nesta noite, dentro desse tema, é que a força vem de Deus e ela nos conduz até o final. Amém? Então, a expressão, segundo a força da sua glória, significa que os cristãos são fortalecidos em uma proporção, não em uma proporção, aliás, às suas necessidades, mas segundo a força que vem de Deus. Então esse fortalecimento, essa força que ele está falando, dá essa ideia de que nós não somos fortalecidos para satisfação de nossas necessidades, mas nós somos fortalecidos segundo a força que vem de lá do alto. Então assim Paulo, ele não desejava ver nada mais, nada menos que o próprio Deus agindo na vida dos irmãos na cidade de Colosso, assim como Deus agiu na vida de Sansão, e nós vamos ministrar sobre isso amanhã, no texto de Juízes, capítulo 14, assim como o Espírito Santo veio sobre Sansão, e Deus o fortaleceu, a força de um cristão, ela é proveniente de Deus, somente o Senhor nosso Deus pode derramar sobre nós a sua força. É essa a ideia que Paulo está passando aqui. Então, para atingir o que está exposto nesse versículo, os cristãos deviam contar com toda essa fortaleza que descia do trono da graça, que vinha da parte de Deus. Então, segundo essa força da glória de Deus, somado a essa força divina, eles poderiam aí contar com a consequência do versículo, que é a paciência, a longanimidade e etc, e etc. Essa paciência, essa longanimidade, essa alegria é algo que inerente de Deus, que vem da parte de Deus, e isso vai fazer com que esses cristãos eles passassem a crescer e chegar na perfeita varonilidade, a ponto de eles se tornarem maduros e ter a estrutura da plenitude de Deus que está registrado nos capítulos abaixo, nos capítulos seguintes, no capítulo 3, por exemplo. Então lá no capítulo 3 ele chega a essa plenitude, porque à medida em que eles vão caminhando, à medida em que eles vão conhecendo, à medida em que eles vão se revelando, à medida que Deus, aliás, vai se revelando, eles vão crescendo. Uma coisa interessante é que Deus ele nos cria com essa capacidade de aprender. Deus cria o homem com a capacidade de compreender, e através dessas faculdades de Deus, vai preenchendo o nosso coração, vai preenchendo a nossa mente, vai preenchendo a nossa alma com o conhecimento. Então, sendo Deus paciente, longânimo, isso faz com que os cristãos, eles andem com dignidade perante o Senhor. É isso que o verso número 12 vai refletir. Ele vai falar a respeito de andarmos com dignidade. Nós só conseguimos assim, não porque nós vamos agradar a Deus plenamente, mas porque Deus é longânimo, porque Deus é paciente, porque Deus ele age diferente de nós. Deus age de uma outra maneira, com uma outra capacidade. Então esse pleno conhecimento da vontade de Deus nos fortalece. E dia após dia, isso vai gerando em nós essas virtudes que serão demonstradas na sequência do versículo. Então Paulo vai dizer aqui no verso de número 11, sendo fortalecidos. O verbo que Paulo vai usar aqui para sendo fortalecidos é dúnamo. Dúnamo em grego significa tornar forte, confirmar, fortalecer. Sendo fortalecidos por quem? Quem é o sujeito somos nós, mas quem é o objeto que faz com que concede a força necessária para as batalhas humanas, conforme está registrado, sendo fortalecidos. O sujeito somos nós, o objeto que traz a força até nós é Deus. É isso que ele está dizendo quando ele coloca esse verbo fortalecidos no dúnamo. É essa ideia de Deus derramando sobre nós força necessárias para resistência em batalhas.
É como se você estivesse numa grande corrida, numa jornada. E aí chega numa parte da corrida, você começa a sentir muita sede. E aí você toma uma água, toma um Gatorade, toma uma outra coisa ali, para que você receba um pouquinho mais de força, para continuar a sua caminhada, para continuar a sua jornada. Então é isso, Deus fortalecendo eles. Por exemplo, na São Silvestre, as pessoas estão correndo, e aí tem uns caras ali que vão dando aguinha para eles, né? O cara passa correndo, pega água e vai embora, né? Quando eu fazia corrida ali na USP, no sábado pela manhã, ficavam muitas pessoas ali com uns isopores, né? Uns recipientes ali cheios de água e tal, mas era para aquelas equipes que corriam ali, que eram filiadas, e eu às vezes esquecia minha água, passava ali numa vontade de tomar água, e olhava para aquilo e dava vontade de pedir para o camarada, me dá um copo com água que eu não aguento mais. Mas eu não podia, aí passava outra pessoa, ia lá e pegava, ela dava, e aquele cara tomava água, jogava no corpo dele, jogava fora a água, eu precisando da água, e ele recebia aquela força e ia embora, continuava correndo, eu só via a poeira do cidadão, né, em disparada, sei lá para onde ele ia. Aquela pessoa que dá água, esse é o objeto, é Deus, sendo fortalecidos, é o Dúnamos, é Ele que nos fortalece, é Ele que vai dando força para a gente continuar, para nós continuarmos caminhando na presença de Deus, com todo o poder. Aí essa ideia de poder, eu estava avaliando no original, no grego, nesta tarde, é dunamis, é diferente de dúnamo, significa poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside de uma coisa pela virtude de sua natureza. Agora não é mais o poder que vem, o poder de Deus, agora é o poder que foi posto em nós. E esse poder que foi posto em nós faz com que a gente desenvolva ao longo de nossa história. Então, à medida que eu estou caminhando com Deus, eu fui fortalecido com todo o poder da sua glória. Agora eu tenho condições de desenvolver ao longo da minha caminhada cristã esse poder. É um poder também de influência de influência própria de pessoas ricas e afortunadas têm e exerce sobre o outro. O rico ele tem poder sobre o pobre. Percebe que Deus está falando aqui a respeito do dínamos, é diferente, nós somos fortalecidos por Deus, e agora temos esse poder que vai se desenvolvendo dentro de nós, fazendo com que a gente caminhe, fazendo com que a gente continue, fazendo com que a gente cresça, segundo o poder da sua glória, ou seja, antes, de acordo com o poder da glória de Deus, seu poder que é inseparável da glória, você não separa a glória de Deus do poder de Deus. Então essas duas coisas, elas substanciam que o próprio Deus derrama poder sobre a igreja. Ele derrama poder sobre você, Ele derrama poder sobre mim, Ele derrama poder sobre nós, é Ele que faz com que a gente receba esse poder. E aí entra outra questão, que é a perseverança. Sem o poder nós não conseguimos perseverar, sem o poder nós não temos condições de caminhar. Perseverança, em grego significa constância, característica sobrenatural daquilo que é verdadeiramente e sabe no que crê, que não desiste de Deus diante de situações difíceis, diante de adversidades. Então, a igreja de Colossenses, ela precisava perseverar, apesar das provações, dos perseguidores e das seduções dos falsos mestres, dos falsos ensinos, eles eram seduzidos. Então, esses mesmos falsos mestres, eles tinham esse dunamis, esse poder, essa influência de rico sobre os afortunados, de rico e afortunado sobre os escravos, sobre os servos. Então nós precisamos dessa perseverança que vem de Deus, para que nós não sejamos seduzidos pelos falsos mestres, seduzidos por forças externas e não forças internas. A outra questão que Paulo apresenta aqui é a longanimidade. E aqui a gente precisa parar um pouquinho e dar uma estudada a respeito disso. Longanimidade é aquela paciência que espera o agir de Deus. Longanimidade, ela está em contraste com a ira ou com a revolta diante de uma aflição ou de uma provação.
A longanimidade, ela também pode ser traduzida por paciência, para aquele que pode se repelir a respeito de alguém que está tentando tirar a sua paz, está tentando roubar a graça de Deus do seu coração, está tentando te afastar daquele princípio que foi observado por Paulo a respeito da fé, a respeito do amor, a respeito da esperança. Porque essa longanimidade, ela é o contrário da ira e da vingança. Você já parou para pensar se Deus não fosse longânimo conosco? Já parou para pensar o que seria de nós se não tivesse essa longanimidade? Então, longanimidade está relacionado a ter um autodomínio. Longanimidade está ligado a você ter calma, resistir por muito tempo. Longanimidade não revida. Longanimidade, ela não revida a despeito dos danos ou das ofensas que as pessoas fazem por nós. Agora, é impressionante como que no meio dessas situações que nós vemos nos dias de hoje, nós perdemos a longanimidade e nós nos vingamos, nós não temos mais o autodomínio, não conseguimos mais manter a calma, não temos mais o controle, não conseguimos resistir por muito tempo. Então, a oração de Paulo é para que a longanimidade, esse atributo de Deus, viesse sobre a igreja de Colossenses, para que eles resistissem por muito tempo, para que eles não se vingassem, para que eles não se tornassem cristãos iracundos, revoltados com a demora do agir de Deus, por exemplo, revoltado com algumas situações que Deus, que na mente dele ou na percepção deles, Deus não estava agindo, então Deus estava em silêncio. Mas é que Deus é longânimo, irmãos, não adianta a gente tentar forçar a barra com Deus. Deus é longânimo, é um atributo de Deus. E esse atributo de Deus, ele é comunicável a nós, e Deus exige de nós, e a oração de Paulo é que eles também tivessem longanimidade, ter paciência, permanecer debaixo de algo. Paciência é o oposto da covardia e do desânimo. Paciência é você ser tolerante, sabe? Constante, persistência, firmeza, capacidade de ir até o fim. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está revelando ao coração da igreja de Colossenses. Olha, vocês têm fé, vocês têm tudo isso, é muito bom, mas vocês precisam ter paciência, não serem ansiosos, permanecer firme sobre as dificuldades, sem sucumbir a elas, sem se prostrar, sem se render. E isso é ser paciente, esperar em Deus, aguardar, e nessa paciência, com o outro adjetivo que ele coloca, com alegria. Percebe? Paciência, ela está repleta, recheada de alegria. É você se contentar com o sobrenatural, baseado na esperança de que o próprio Cristo derramou sobre o seu coração. A alegria, ela gera em nós a tolerância. Por isso que Neemias vai dizer que a alegria do Senhor a nossa força é. E eles estavam derrotados praticamente, estavam sem muitas condições, lamentando. Aí o profeta chega até eles e vai dizer: olha, não fiquem assim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por mais que o mundo esteja desabando, o comportamento, a oração que Paulo vai ministrar sobre eles, é que eles permanecessem alegres. Firmeza de ânimo ou alegria, o texto vai colocar assim em algumas traduções, não com um semblante de um sorriso disfarçado, como a gente costuma colocar nos selfies, mas é como se você estivesse cantando salmos, principalmente aqueles salmos da meia-noite, aqueles salmos de alegria, aqueles salmos que envolvem a nossa alma, mesmo vivendo momentos difíceis e adversidade. Eu continuo alegre, porque eu sei que o meu Redentor vive, e a qualquer momento Ele vai intervir na minha história, aleluia. Nós não podemos perder o foco de vista. Deus tem uma história escrita para cada um de nós. Deus está escrevendo a sua história. Essa força que vinha de Deus tornaria aqueles irmãos dignos, idôneos, como diz no verso de número 12, idôneos para participarem da herança com os santos no reino da luz. Então essa força
que vem do alto nos ajuda a chegar até o final. Essa força que vem de Deus, ela nos conduz para chegarmos até lá. O texto vai dizer no verso 12 que Deus os fez idôneos. Sabe o que significa essa expressão idôneo? É apto, autorizado a fazer alguma coisa. E olha aí no seu versículo, no versículo da palavra de Deus, no verso 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, em outra tradução vai dizer idôneos, do quê? De participar da herança dos santos. Deus então, Ele nos autoriza, Deus então derrama sobre nós aptidão para realizarmos essa tarefa, mas sem a ajuda divina, os cristãos jamais poderiam ser idôneos, como eu disse na noite de ontem. Sem a ajuda de Deus, nós jamais teremos condições. Então, é o Senhor quem deve nos tornar suficientemente íntegros para caminharmos diante de Jesus Cristo, através do sangue precioso de Jesus, para recebermos a vida eterna. Interessante que esse termo aqui, idôneo, esse verbo, ele é um ato no passado, ele não é um processo. Como muitos pensam, normalmente para você estar qualificado para um evento ou para uma posição, você tem que provar o seu valor. E a partir do momento que você prova o seu valor, você está apto. Mas o texto não declara isso. A palavra de Deus vai dizer aqui que Deus os fez idôneo, que é um verbo que foi feito lá no passado, através do sacrifício de Jesus Cristo. Não há nada que nós façamos que nos faça ser idôneos, que nos faça receber a coroa da graça de Deus, que nos faça entrar lá no céu. Não há nada. O sacrifício foi por meio de Jesus. É Ele que nos faz idôneos. É Ele, através do seu sacrifício, que nos coloca agora dentro desta herança. Nós somos herdeiros, nós temos uma pátria, nós pertencemos a um reino de luz. Então não é por meio de nossas obras, é Deus que nos qualifica para entrarmos na vida eterna com Ele. É Deus, porque não existe nada que nós façamos, que nos torne dignos de sermos recebidos diante do Pai, apenas por causa de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus, o Filho, ele tem uma recompensa lá no final da corrida. Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz assim: eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Interessante que ele não vai dizer aqui a salvação que vocês receberam por meio de suas obras. Há um presente. Nós somos salvos através e unicamente pelo precioso sacrifício e sangue de Jesus. Mas por causa das nossas obras, nós recebemos um galardão. Deus vai nos retribuir, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos presentear naquele grande dia. E como resposta a isso, nós voltamos lá no início do verso de número 12, onde Paulo vai dizer, dando graças ao Pai que nos fez idôneo. A resposta, pela força que Deus derrama sobre mim, que me fará chegar até o final, é ser grato a Deus. É ser grato a Deus. E eu vou concluir por aqui, né? Vem aqui o Ministério de Louvor, por gentileza. Eu quero concluir nessa noite com essa primeira parte do verso 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneo. É a conclusão da oração. É aqui que tudo vai terminar. Então Paulo deixa de falar na primeira pessoa do singular e passa a falar então na primeira pessoa do plural. E quando ele vai dizer damos graças ao Pai, Paulo está demonstrando que tanto ele quanto Timóteo agradeciam a Deus, porque Deus derramaria força sobre eles. Deus derramaria graça sobre eles, para que eles pudessem chegar até o final. Meu irmão, por mais difícil que esteja a sua vida, você já parou para agradecer hoje? Você já separou um tempo aí de gratidão? Simples. Senhor, obrigado, porque eu ainda estou vivo.
Senhor, obrigado porque o Senhor me livrou da morte. Senhor, obrigado porque eu não peguei o Covid-19, né? É a questão que nós estamos vivendo. Obrigado porque eu estou empregado, Deus. Obrigado porque mesmo diante de tantas dificuldades, ainda há esperança no meu coração. Paulo então descreve esta ação, que ela é contemplada a todos os cristãos. Por isso que ele começa a colocar as palavras no plural, não está mais no singular. Ele termina a oração e ele passa a convocar a todos a serem gratos. Então, no que diz respeito àquilo que nós conversamos ontem, eu tenho a teoria, o conhecimento, e agora eu preciso ter a prática. Isso é nosso. No que diz respeito ao coletivo, ele abre tanto para a gratidão, quanto para a vida eterna. Isso nos mostra que Deus tem o desejo de salvar você, que Deus tem o desejo de fortalecer você e a sua casa, que não está restrito a um grupo específico de pessoas, mas é para você que está nos acompanhando, é para você que está aqui na igreja também nesta noite, é para mim. Agora a coisa fica coletiva, não está mais particularizado. A força Deus vai derramar sobre nós, e aí nós passamos a ter gratidão a Deus, e a partir do momento que nós vamos agradecendo a Deus, Deus continua conduzindo a nossa vida, a nossa história. Essa dignidade, ela não vem de nós, mas ela vem de Cristo, a participar da herança dos santos. É por isso que Deus vai te fortalecer. Deus não vai deixar você padecer no meio do caminho. Deus não vai te abandonar no deserto, mas o Senhor, Ele vai segurar em nossas mãos e vai nos fortalecer. É dele que vem a força. Ele é o objeto que fortalece, eu sou o sujeito que receba a força. É assim que Deus vai fazer. E essa força, ela vem para todos nós. Deus nos fará idôneos. Ele já fez isso através de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não perca mais tempo. Faça isso nesse momento. É só você confessá-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que o seu nome automaticamente estará escrito no livro da vida. O Espírito Santo de Deus virá sobre o seu coração, e a partir dali Ele vai te ajudar a se afastar dos velhos hábitos e a entrar num estilo de vida que Jesus e que o Evangelho vai colocar sobre o seu coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai te conduzir até o final. O assunto que está em pauta no mundo inteiro são as estatísticas de morte. Mas nós separamos esses 12 dias para apresentar uma estatística de vida eterna, de vida cheia de paz, não ausente de conflitos e situações adversas, mas Deus tem uma proposta de alegria, de longanimidade, de paciência para você, de perseverança, de poder, de fortalecimento. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. O que eu estou te dizendo nesta noite, meu irmão, é que você não está sozinho. Ele é o agente que age no meio de todos e através de todos, assim como Ele fez com seu Filho Jesus. Ele é o agente, é Ele que vai cuidar da sua família, é Ele que vai restaurar a sua saúde, é Ele que vai mudar a sua sorte, é Ele que vai te conduzir por pastos verdejantes, é Ele que tem te dado a oportunidade de participar da herança dos santos no reino da luz. E para isso, nós precisamos de força. Para continuar, nós precisamos de força, senão a gente não aguenta. E eu vou orar para que Deus se fortaleça nesta noite, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Nós temos uns tempinho aí para orar.
Qual área de sua vida precisa de força? Em que área de sua vida você está fraco, né? Só você e Deus sabem disso. É momento de você apresentar para Deus: Deus, eu preciso ser fortalecido com todo o poder, segundo a maravilha da sua força e da sua glória, nesta área da minha vida. Nesta área eu preciso de força. De repente bater um desânimo, né? Isso não é resultado de pecado, jamais. Desânimo é uma consequência da vida, né? Nós podemos passar por isso. De repente chegou uma enfermidade, de repente, do nada começaram a surgir conflitos no seu relacionamento conjugal, na criação dos filhos, não há mais compreensão e você precisa de força ali. Quem sabe é na administração dos recursos financeiros, você precisa de força, porque você está passando por uma situação de crise, e isso não é algo só seu, é global, é mundial. Qual área de sua vida precisa ser fortalecido? Deus precisava fortalecer aqueles irmãos na longanimidade. Deus precisava fortalecer aqueles irmãos na perseverança, na paciência, no amor. Em que área de sua vida precisa de uma força especial da parte de Deus? Apresente diante do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Oremos. Pai, aleluia, nós estamos aqui diante de sua presença ainda nesta noite. Senhor, eu rogo a Ti, pedindo que o Senhor derrame sobre o nosso coração forças, Pai, forças para continuar. O texto vai dizer que a força vem do Senhor e nos conduzirá até o final. Senhor, nos ajuda a chegarmos no final, Pai. Senhor, nos ajuda a resistirmos e a continuarmos nesta caminhada. Senhor, eu não sei que área da vida desta pessoa ela precisa ser fortalecida. Quem sabe é na saúde. Senhor, fortaleça esta pessoa na saúde. Quem sabe, meu Pai, é no seu casamento. A sua relação conjugal está à beira de um caos, está se findando. Derrama força sobre esse casal, para que eles resistam, Senhor, às tentações e às seduções do divórcio. Meu Deus, encoraja-os, em nome de Cristo Jesus, Pai. Derrama força na criação dos filhos. Muitas vezes, ó Deus, estamos vivendo em mundos diferentes. É um mundo e uma geração de difícil compreensão, Pai. E muitos pais não sabem mais lidar com os seus filhos por causa das mudanças que têm sofrido. Ó Deus, nesta noite eu apresento esta família diante do Teu altar e Te peço, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça no diálogo, que o Senhor os fortaleça na compreensão, que o Senhor os fortaleça, Pai, fortaleça todas as famílias de nossa igreja, todas as famílias, ó Deus, que estão nos assistindo, nos acompanhando nesta live, nesta noite, sejam fortalecidas. Fortaleça os Teus filhos no trabalho. Meu Deus, abre as portas, abençoa as empresas, abençoa os salários. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis, a economia do Brasil está à beira de um colapso, Senhor, mas nós confiamos em Ti, que é o dono do ouro e da prata. Por isso eu Te peço que o Senhor fortaleça cada trabalhador, para que eles continuem trabalhando com dedicação, sem ansiedade, sem medo. Ajuda a fechar os negócios, a bater as metas, ajuda. Que essa crise pandêmica vá embora logo, Senhor. Que tenha vacina. Que as pessoas também tomem consciência, Pai, para que as coisas não piorem em nossa nação. Senhor, nos fortaleça, Senhor. Fortaleça a economia da nossa nação, Pai. Fortaleça a Tua igreja.
Quantos cristãos, ó Deus, se acostumaram em ficar em casa e já não tem mais força nem mesmo para vir para os cultos. Ah, meu Deus, mas que isso saia agora em nome de Jesus Cristo, Pai. E o Senhor os fortaleça e eles tenham ânimo de congregar, de estar no meio dos seus, no meio dos santos. Pois isso também é importante, ó Deus. Fortaleça, Pai, a liderança. Por causa dessa parada, Senhor Deus, muitos líderes perderam a visão, perderam o sonho, perderam o projeto. Alguns já nem tinham mesmo, Pai, mas que eles se encontrem. Eu rogo ao Senhor, assim como Paulo orou, Deus, eu oro para que o Senhor dê força nessa liderança, que a liderança de nossa igreja seja uma liderança forte, meu Deus. Desconstrói pensamentos antigos, estamos vivendo um novo tempo, não há mais espaço. Não há mais espaço. Ajuda-nos, ó Deus, a lermos o nosso tempo. Como o Senhor disse a respeito dos heróis da fé lá em Hebreus, que eles não eram dignos daquela geração, que nós não sejamos dignos dessa geração, Pai. Abençoa todos os líderes desta igreja. Abençoa todos os membros desta igreja. Abençoa, Pai, e fortalece cada um de nós. Fortalece, Deus, os teus filhos. Esse é o desejo do meu coração, Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, em nossas fraquezas, em nossa ignorância. Nos socorre nos momentos difíceis da vida. E continue escrevendo a sua história através de nós. Porque essa força que vem do Senhor vai nos conduzir até o final. Senhor, e em nome de Jesus, eu quero, Pai, eu quero, ó Deus, chegar no final, receber a herança dos santos, lá no reino de luz. Por isso, nesta noite, eu oro por sua igreja e por todos que estão nos acompanhando, que o Senhor nos fortaleça para participarmos da herança, em nome de Jesus. Amém e amém.